Mensagem de Emmanuel, intitulada Serviço de Caridade, livro Escrínio de Luz. Calemo-nos diante da maledicência. Auxiliemos o companheiro de luta quanto possível. Abstenhamo-nos de maldizer onde não possamos louvar. Distanciemo-nos das ideias de vingança quando o mal nos visite o coração. Busquemos a reconciliação fraterna, ajudando mesmo de longe aqueles que nos ofendem. Desculpemos quantas vezes se fizerem necessárias, cada dia, exercitando-nos para o verdadeiro perdão. Esqueçamos os velhos caprichos de nosso eu, que muitas vezes nos prendem às escuras ilusões. Aprendamos com a vida para sermos mais úteis. Multipliquemos as bênçãos de servir, como quem sabe que o tempo é também um empréstimo inestimável de Deus. E assim procedendo, estejamos certos de que praticaremos a caridade com o próximo e conosco, de vez que, corrigindo em nós aquilo que nos aborrece nos outros, estaremos acompanhando Jesus em nosso esforço de ascensão. Nosso estudo começa relembrando as passagens que nós temos estudado nos últimos encontros, que falam das inúmeras vezes que essa ideia do retorno à vida foi destacada no Evangelho. Neste capítulo, nós estamos comentando sobre exatamente essa ideia que é corrente, que é uma ideia presente, ou, se preferir, como um dogma do judaísmo, o círculo no qual Jesus surge a humanidade, está presente lá, como nós vimos também no outro estudo, é o 13º mandamento da fé judaica. Essa ideia de retornar à vida está lá. E Jesus, como nós já observamos, ele confirma que na lei divina da vida, da evolução, este retorno à existência corporal acontece, é verdadeiro. Isso é um ponto já aceito e esclarecido. Não há dúvida dentro do judaísmo e também dentro da religião romana, que se instituiu depois, e também aquelas que derivaram dela, como no protestantismo, e a doutrina espírita também reafirma isso, que este processo evolutivo, que o retorno, vamos dizer assim, o retornar a esta vida faz parte do viver. É uma contraposição à ideia materialista que até aquele momento, no século XIX, em que muitas teorias, muitos filósofos, muitos comentaristas, as ideias eram lançadas e se chocavam uma com as outras, tentando prevalecer. Então ali falava-se com mais já do materialismo, que é a ideia ou a doutrina de que a vida se resume ao que é material, ou seja, após esta vida que nós conhecemos, não há nada. E antes, também não. Oi Rosa. Então, essa ideia que Jesus confirma, ela está presente lá e ele confirma, faz parte, então, das leis divinas. É uma lei natural, é uma lei de Deus. O detalhe é que é explorado
e que ele vai ajustando, né, no entendimento de então, é como isso acontece. Porque retornar à vida é algo que se acreditava, mas ninguém sabia exatamente como era que isso acontecia. Repetiam, falavam disso, acreditavam, mas se fosse para entrar em detalhes, para dizer como é que acontecia, aí não se tinha muita informação. Acreditava-se, então, que este retorno se dava, quando até é fácil de se compreender, quando se tem uma visão da vida espiritual que nós acreditamos e que não é rica de informações, não é precisa, nós nos baseamos naquilo que nós podemos comparar, que é essa vida aqui. Então, se não tendo, né, essas informações nesse nível de detalhe que hoje, pela graça de Deus, a doutrina espírita nos dá, o que nós conhecemos da vida é o que nós vivemos. Então, se diz que eu vou retornar a essa vida, a ideia que me passa, o que eu vou ter, é de que é essa aparência. São os meus próprios pensamentos, o meu próprio corpo. Porque eu não consigo conceber coisa além disso. Então, daí, até aquele momento, então, a ideia firmada de que o retorno à vida corporal se dava pelo mesmo corpo físico. Por isso chamava-se ressurreição. E nós temos visto que essa ideia foi muito apresentada quando se referia a Elias e a João Batista. Em 3 momentos nós vimos isso. Quando Jesus pergunta quem ele é, quando ele está em Cesareia e depois da transfiguração, né? Quando eles veem Elias lá junto com Moisés e Jesus, né? Então são 3 ocasiões que, pelo menos, né, isso foi que Kardec utilizou, mas existem várias outras, em vários dos livros dos livros dos evangelistas estão lá. Mas, por exemplo, esperava-se de Moisés, esperava-se de Elias ele retornar, porque não que fosse um caso especial, uma exceção, mas já tinha sido dito pelos profetas que o povo acreditava que ele retornaria. Então já se esperava isso. É uma crença estabelecida naquele círculo religioso, já está lá. E as pessoas comuns, visto que os profetas eram exceções, mas as pessoas comuns também esperavam retornar. Só que num momento especial. Assim como no passado, há assim uma vertente dentro do judaísmo que não reconhece Jesus, ou melhor, há uma vertente dentro do judaísmo que reconhece Jesus como o Messias, as outras não. Então, para essas outras, isso dentro do judaísmo, né? Para as outras, a ressurreição de todos acontecerá quando o Messias chegar. Quando ele vier à Terra, todos irão ressuscitar. Da mesma maneira, depois disso, na Igreja Romana, se instituiu de uma maneira diferente, com uma nuance, tratando-se da segunda vinda do Messias. Então, nessa segunda volta dele, é que a ressurreição acontecerá.
Então essa ideia é a do retorno à vida, com o mesmo corpo. Comentamos também nas proximidades de Jerusalém, fora, obviamente, né, dos muros da cidade, a construção do cemitério, onde as pessoas expressam o seu desejo, ou expressaram, né, o seu desejo de terra lá, porque hoje não é tão simples assim, porque na direção do lado, do lado oriental, que é chamado, onde a profecia prevê que o Messias vai entrar, quando ele chegar. Então ali já se prepara as sepulturas, porque quando ele, qual é a ideia da ressurreição? Quando ele passar, aqueles que estão no caminho já irão ressuscitar. É a ideia. Só que nós vimos que, em especial lá no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor ou Monte Hermon, os historiadores não são unânimes ainda, ele fala que ele deixa os discípulos entenderem, com as informações que ele dá, de que é o Espírito que retorna à vida corporal e não necessariamente, ou melhor, não há relação com o corpo, que ele fala em outra ocasião, com Nicodemos, o que é da carne é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. Então ele coloca uma separação assim positiva entre um e outro. O corpo retorna à natureza, mas o Espírito ele sopra onde quer. Então, falando naquela ocasião e referindo-se a Elias, dizendo ao Espírito que eles acabaram de ver lá no monte, ao lado de Moisés, acabaram de ver o Espírito lá e ver Jesus aqui do lado deles, o Messias. Eles já sabem que Jesus é o Messias, então perguntam: por que estão falando? Porque não faz sentido isso. Por que estão falando que Elias tem que vir antes de ti? Porque você já está aqui, né? Elias não era para ele vir? Porque eles viram Elias lá, viram a figura dele, viram o seu rosto, viram o seu corpo e não o reconheceram. Ou seja, ele não viveu ali entre eles com aquela aparência, então não foram capazes de reconhecer. Quando ele disse que ele já veio, eles entenderam, há mais coisas no diálogo, mas essa frase que explica, ele diz que ele já veio. Então os discípulos, eles sacam assim, que ele está falando de João Batista. Então eles entenderam naquele momento o processo de retorno à vida, que a ressurreição, como se entendia até aquele momento, é, na verdade, o que nós chamamos hoje de reencarnação. Pode ser outra palavra que seja, porque essa palavra eu acho que foi cunhada por Kardec. Pode ser outra palavra para não chocar a mentalidade religiosa, que às vezes a pessoa já abraçou. Falando: olha, reencarnação é coisa de espírito. Ou se for na Europa, por ali, pela Ásia, não. Reencarnação é coisa de hindu, é coisa de... Pode ser outro nome que seja, mas o importante é entender que é o espírito que volta e que o corpo nada tem de relação com o anterior. Então, assim é que hoje, por exemplo, nós que estamos neste estudo aqui, nosso corpo hoje não tem relação nenhuma com o corpo anterior, para não ir muito longe, na vida anterior que nós tivemos. Não tem relação. O que isso quer dizer? O que esse negócio de não ter relação? Por exemplo, hoje eu sou homem, na vida anterior poderia ter sido mulher. Fui mulher. Se tenho essa aparência de pele clara, posso ter sido negro. Ou vivendo, por exemplo, nas regiões orientais, com os traços característicos, rosto, corpo, tudo.
posso ter sido apenas criança, nem chegado à idade adulta. Então, o corpo, temos visto também, o corpo, ele é fruto da necessidade do espírito e guarda a relação na sua constituição com vamos chamar assim, a essência perispiritual, que é a característica do espírito, com aquilo que a combinação, que é buscado, né, na combinação dos genes dos pais. Então, mas o espírito, isso que é a chave, o espírito é o mesmo. O mesmo no sentido ainda da individualidade, mas obviamente que como o espírito evolui também no mundo espiritual, assim como no mundo físico encarnado, também no mundo espiritual, há certas mudanças, né? O pensamento não é o mesmo mais, as ideias, as aspirações, os sonhos, as vontades não são mais, mas a individualidade é a mesma, é isso que ele fala. É o mesmo espírito. Então ele explica isso, revela, na verdade, né? Ele revela para os discípulos que, ao ouvirem, compreendem que ele está falando de João Batista. Depois, João Batista e Elias, né? Sendo o mesmo. Lá depois, na conversa com Nicodemos, ele, não como nessas muitas passagens, ele não combate a ideia, porque vejam, em outras, olha a lógica, né? Para se poder dizer algo assim. Em várias ocasiões, ele combate algumas ideias que, do ponto de vista da lei divina, são falsas. E outras, pela lógica, né? Como ele não combate, quando as confronta, é porque ele dá anuência, ele confirma que é daquele jeito. E em outras, quando confirma, ele faz aquele ajuste no entendimento, explicando melhor como é que se dá. É o caso da reencarnação, da ressurreição, da reencarnação. É o caso no livro do Haroldo Dutra, na tradução que ele faz do Novo Testamento, ele chama 6 contrastes na interpretação da lei. Olha só, olha o que Jesus faz. Ele diz assim, a lei diz não matar, a lei de Moisés, não matar, está lá. Só que ele fala mais, porque o não matar é transgredir a lei divina. Porém, há outras formas também de transgredir, que é aquele passo anterior que leva ao ato do assassino. E esse passo atrás está no domínio do pensamento e das emoções, que são características do espírito. Então ele fala, a lei diz que não matar, que não se pode matar, que isso que é o crime, mas eu digo que aquele que se encoleriza, ou seja, que se enfurece, que deseja praticar o mal, já está cometendo o crime. Porque agora ele não está apenas se referindo à lei de Moisés, as leis civis, ou aqui do plano material, né, de sociedade, mas à lei de amor. Em outra ocasião ele fala, dirigindo-se aos saduceus, que não acreditavam na vida do espírito, na vida da morte e tal, sobre o problema da mulher que tem um marido, que na lei judaica, se o marido morre, a mulher ela deve ser designada ao irmão mais velho, e assim sucessivamente, né? De irmão a irmão, para que ela não fique desamparada naquele contexto cultural. Então eles criam uma história perguntando se um caso de uma família que tenha 5 irmãos e cada um vai morrendo por sua vez. A mulher passa então a ter legalmente, né, para mostrar que ela não está cometendo adultério, legalmente ela passa a ter 5 ou 6 maridos. Então, se existe a vida espiritual lá, eles estão perguntando assim,
Como é que vai ser lá no alto? De quem é que ela vai ser marido? Ou de quem é que ela vai ser esposa? Vai ser do primeiro, do segundo, do último? Quem é? Entende a jogada que eles estão fazendo? Então o que Jesus faz? Eles estão, assim, no fundo, eles estão perguntando se existe. Porque se Jesus não consegue explicar, ou se enrola e fala, tá vendo? Não existe. Então, no fundo, eles querem dizer, dizer se existe vida espiritual. Vida espiritual. Foi Ronete. Aí, ele diz que eles se enganam porque acham que a vida espiritual é igual à vida material. Então, ele diz, existe. Só que não é assim que funciona, porque lá, no mundo dos espíritos, vida fora a vida física, a relação é sempre de fraternidade. Todos somos irmãos. Marido e mulher, que hoje são aqui, amanhã, no mundo dos espíritos, serão apenas irmãos, filhos do mesmo pai. Não há mais o que as sociedades, dependendo do seu local, da sua cultura, olá Rogério, vão cultivando, como por exemplo a questão da mulher ser inferior ao homem. Ele já coloca logo eles como iguais em uma cultura em que isso não era assim, e várias outras. Nesse particular, quando ele está tratando com Nicodemos, ele fala assim, é a frase famosa, que dá título ao capítulo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está dizendo, ele está confirmando as vidas sucessivas. Ele está confirmando as vidas sucessivas. Isso aí é bem tranquilo, Nicodemos já sabia também, já sabia. E depois, outra frase que ele diz também, sancionando isso, ele fala: não se admire, falando para Nicodemos, não fica admirado de eu te dizer que é preciso nascer de novo. Não é para ser algo espetacular, ou até depois a gente viu, o quanto ele ficou assim, mas isso são palavras minhas, aparentemente surpreso com o desconhecimento de Nicodemos acerca disso, porque falamos também, é o básico no ensino dos mestres, não das pessoas comuns, dos mestres, a pluralidade das existências, os diversos mundos habitados, e outros, Então, são conhecimentos que estão dentro daquele que é o ensino do secreto, da Kabbalah judaica, que todo mestre judeu tem acesso. Em especial, ali os fariseus têm acesso. Então Jesus fala: como é que tu é mestre e não sabe dessas coisas? Sabe o que seria? Para a gente entender assim, eu estava pensando numa comparação, o impacto dessa frase de Jesus seria mais ou menos isso. Olha, vocês devem entender. Olha. Imagina eu chego num lugar e eu estou lá e tudo, e eu falo assim: não, eu sou espírita. Aí as pessoas ficam sabendo. Aí lá no meio tem uma pessoa que também é espírita. E aí vem e fala: tu é espírita? Eu também e tal. Aí ele me pergunta assim: tu já leu o Livro dos Espíritos? Aí eu respondo: Livro dos Espíritos? Ou seja, eu estou dizendo assim, eu não sei qual é esse livro, nunca ouvi falar. Aí a reação dele seria o equivalente a essa reação de Jesus: dizer, tu é espírita e não conhece o Livro dos Espíritos? Olha o básico, assim, o básico. Então por isso que ele dá essa demonstração de uma aparente surpresa. Eu digo aparente porque certamente ele conhecia o interior de Nicodemos.
Então fala também aquela expressão do homem não, se um homem não renasce da água e do Espírito, né? Lá no contexto judaico, a água ela tá sempre, ela é muito presente, né? E ela tem o simbolismo, o significado relacionado à pureza do corpo. Então o sacerdote ele lava as mãos. Lá nos banquetes, as mãos são lavadas e os pés também. Isso é muito mais do que simplesmente higiene. É um hábito, é um ritual religioso que tem também o seu significado. E nesse contexto, na cabeça então de Nicodemos, né, quando ele fala disso, é a pureza do corpo. Ele fala, preciso nascer da água e do Espírito. Né? Então ele fala, preciso purificar o corpo, na ideia de Nicodemos. É preciso purificar o corpo, e o Espírito é aquilo que dá a força, sabe? Que nos dá o ânimo, sim, para superar os desafios, para se afastar do erro, do pecado, conforme se entende. Então é isso na cabeça de Nicodemos que significa Jesus dizer da água e do Espírito. Só que depois ele percebe que Jesus não está falando disso. Ele está falando de um renascimento físico. De um renascimento físico. O que, na ocasião, Nicodemos não foi capaz de entender. Isso fica bem claro. Até nós analisamos que a palavra grega que está no Evangelho, que João escreveu, né, que João é o único que explica, que trata deste encontro de Jesus e Nicodemos, essa palavra fala, sem dúvida, não há possibilidade de interpretar de outra maneira, ou de traduzir de outra maneira. A palavra fala de um renascimento físico, quando ele diz nascer de novo. É renascer mesmo, dar a luz, sabe, vir ao mundo, tal, nascer. Então ele se surpreende, fala, mas como não é possível? Como é que acontece? Quer dizer, imagina uma pessoa que é grande e velha. Como é que ela vai de novo para o útero da mãe? Olha a cabeça dele. Porque é a visão material que não se concilia com a visão espiritual. Isso, na verdade, é uma coisa que nós, frequentemente, nós nos defrontamos. Não é? Essa nossa dificuldade de entender e de lidar com muitas situações, por exemplo, com a crítica, com a perseguição, com o mal, com as vaidades, com as disputas, com as ofensas, e que nos levam muitas vezes a reagir da mesma maneira, ou nos revoltar, reclamar, dar mostras de ingratidão. Tudo isso é fruto dessa impossibilidade de conciliar a experiência material com o propósito espiritual superior, que nos leva ao sofrimento. Quando nós entendemos o ponto de vista espiritual das coisas, então aquele que nos ofende, aqueles que lutam, sabe, por disputas de vaidade, de egoísmo, que perseguem, passam a ser vistos como doentes, como enfermos da alma. O que nos faculta, por nossa vez, a compreensão e o entendimento. E este exercício é que passa a desenvolver em nós os sentimentos verdadeiros que nos aproximam de Deus. Todos aqueles
que os espíritos superiores, as boas almas, demonstram quando se deparam com a gente entregues às nossas falhas. Eles não condenam, não espezinham, sabe? Não tripudiam no nosso sofrimento. Não, eles compreendem. Porque, tendo alcançado esse nível de entendimento espiritual, nos veem como crianças que na fase infantil está apenas experimentando, está aprendendo ainda a lidar com a sua própria inferioridade. Às vezes cai, às vezes supera, se alegra, muitas outros, achando que já superou, para mais na frente escorregar de novo. Porque ainda nós estamos tentando conciliar essa ideia da vida espiritual verdadeira com a vida material, a vida física aqui, temporária, e que todos sabemos, né, terá o seu fim, essa existência aqui. Moisés, eu acho que a tua pergunta, Moisés está perguntando se eu sou médium, mas eu acho que a pergunta talvez seja no sentido daquela mediunidade ostensiva, né, que normalmente nós compreendemos. Nesse sentido, não. Eu digo, às vezes, né, me perguntam, para você ter uma ideia, é que a minha nulidade mediúnica é muito ostensiva. Eu tenho muita, assim, é muito difícil para mim, muito difícil. Ainda estou assim no exercício para tentar, sabe, sensibilizar mais assim o coração e os sentimentos, para tentar captar no campo da intuição e da inspiração as coisas que chegam. Assim. Mas nesse sentido de psicografar, por exemplo, de psicofonia, de vidência, não. Essa vida não, pelo menos até o momento, não tenho experimentado isso. Então, esse é o contexto, então, da conversa de Jesus com Nicodemos. Né? Quando, em relação à água ainda, quando você deve conhecer lá no livro de Moisés da Gênesis, a parte da criação, né? Para ter uma ideia do que é água para o judeu. Diz lá assim que no princípio o Espírito de Deus estava sobre as águas, flutuava sobre as águas, e que o firmamento foi feito pela água, o céu, né? Foi feito pela água, e a terra surge também da água, ela vem debaixo da água e tudo. Então, é a água que produz os animais vivos, dos pássaros, os peixes e tudo. Então, vejam, desde daí, a água ela tem o sentido, aquele sentido de elemento criador. Sabe? Tudo surge da água. Então, na mentalidade do judaísmo, a água é a origem das coisas. E o espírito, como a água é da natureza material, o espírito é da natureza inteligente, né? É que dá a vida e tudo. Então, quando ele fala assim para Nicodemos, né? Ele entende dessa maneira: não renasce da sua alma, com o seu corpo e com a sua alma. Quer dizer, se um homem não renasce da água e do espírito, então ele tem essa ideia que faz ele manter essa associação e também contribui para a sua confusão, que até o momento ele não sabia exatamente como é que aquilo se dava. Então, a água é a criação do corpo, entende? É a criação do novo corpo. E o espírito, ligado ao novo corpo, se caracteriza para uma nova existência. Então é preciso nascer da água e do espírito. Então é preciso haver a união, nova união de um corpo com um espírito. E esse processo é um processo de renascimento. Tanto podemos, agora sim, esclarecido esse ponto, o renascimento físico,
quanto à ideia metafórica do renascimento, aquele que traz a ideia da transformação, da renovação, que era comum acontecer na cultura judaica, por exemplo, com João Batista, que as pessoas iam até lá, se confessavam, falavam dos seus erros, das suas falhas em público, assim, com todo mundo lá para ele, né? Dizendo que não queriam mais aquilo. E a partir daquele momento, o voto que faziam com o profeta, obviamente consigo mesmo, era marcado em um novo surgimento, né? Ele mergulhava e aquele surgir de dentro da água, igual lá na criação de Moisés, caracterizava um novo ser, um novo homem, uma nova pessoa que vinha à vida. Então esse é um tipo também de renascimento, mas no sentido simbólico. O que Jesus trata é o objetivo. Isso nós vimos pelas palavras e pelo contexto que estão ali apresentados. Mais um ponto, explicando isso, é o que ele diz sobre o Espírito, que o Espírito sopra onde quer. Essa é uma frase muito bonita, que eu particularmente acho. Acho que depois que o Tim e a Vanessa cantaram, acho que ficou mais ainda, né? O Espírito sopra onde quer. Ele está falando ainda do processo de renascimento. Ou seja, da mesma maneira que, como eu comentei antes, a gente pode ter vivido em qualquer lugar do mundo, ou até, como nós vimos no outro capítulo, no capítulo 3, das muitas moradas, incluindo em outros planetas. Algumas traduções, eu acho melhor até traduzir assim, fala assim, o vento sopra onde quer. Mas como João, ele também é João, né? É também um poeta, pela riqueza de significados que ele, pelas palavras que ele usou, né, que estão implementadas na ideia que ele quer passar, que não se restringe. Então essa, por exemplo, é uma. O Espírito sopra onde quer, pode ser entendido, traduzido assim, sem errar. O vento sopra onde quer, o ar sopra onde quer. É tudo relacionado com esse sentido, porque o Espírito é aquele... No grego antigo, o Espírito é o acento. Ele é um acento. Sabe como a gente tem o acento na língua portuguesa, o acento circunflexo e o acento agudo? A gente chama acento, né? Mas na língua grega, eles chamam espírito. Não é acento, é espírito. Porque quando você pronuncia, você fala assim, por exemplo, a palavra homem, né? Rântropo. Rã. Tem esse ar que você solta assim, para poder pronunciar, né? Então, o que está simbolizado quando você lê é um acentozinho, né? Um sinalzinho. Então, aquilo significa que você tem que dar um sopro. Assim. Rã. Rântropo. É o espírito. Então, ele pode, o João coloca ali, pode ser entendido como o espírito, pode ser entendido também como o vento. Porque ele coloca igual o vento, o espírito como o vento que anda por aí, que é livre. Ou seja, olha o que ele está dizendo, que no processo de renascimento, o espírito não tem amarras. Ele pode renascer aqui, em Jerusalém, ele pode renascer ali, na Samaria, ele pode renascer em Nazaré, ele pode renascer no Egito, ele pode, entende? Não há limitações. Ele sopra onde quer. Se diz sopra, é difícil explicar assim exatamente, né? Transpor assim para a língua portuguesa, mas é o ato, na verdade, né? É a ação que o Espírito pratica, esse soprar, como ele diz. Porque é assim também, deixa eu tentar explicar para vocês. Se fosse eu falar em português, a gente poderia dizer assim, ó,
O dançarino dança, né? O cantor canta. O escritor escreve. Vê que tem a ligação, né, do substantivo com o verbo. E o espírito não tem o verbo espiritar, não tem. Olha como não é simples assim, né, traduzir ao pé da letra, né? Então, por isso que daí também demonstra a riqueza, né, das palavras, assim, como João coloca. Ele usa o que é lá tranquilo para entender, pneuma, pinei, né? Lá é o verbo, o pneuma, que é o espírito, e pinei, que é seria a ação do espírito, né? O que para a gente não tem. Então é traduzido assim, ele sopra onde quer, mas a ideia passa tranquilamente, dá para entender. Não há perda de significado, ao contrário, ele fica mais rico por causa das palavras polissêmicas que ele utilizou. Não sabe, continua dizendo, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Olha, isso equivale a dizer, vejam vocês aí que estão assistindo, quem vocês eram na vida anterior? O que foi que fizeram nas vidas anteriores? O que vão ser daqui para frente? Nós não sabemos. Podemos ter alguns lampejos, assim, sabe? De algumas coisas que aconteceram no passado, que foi tudo, que fez tudo, mas a história do Espírito, ele está dizendo isso, que a história do Espírito ele não conhece. Cada renascimento é um novo ponto de partida. É o processo que Kardec explora lá no Livro dos Espíritos, esquecimento do passado. Essa é uma expressão corrente, semítica, né, do povo judeu, povo semita, que, eita, nossa hora já está chegando, que serve para dizer que você não conhece a origem de uma pessoa. Então, chega um estrangeiro na cidade, que está sempre visitado, sempre muita movimentação, não quer saber de onde a pessoa é. Então, se ele não sabe, ele diz, ninguém sabe de onde ele veio nem para onde vai. Ele é um estranho. Então, ele usa uma expressão idiomática local, ou seja, que Nicodemos conhece, aplicando ela em um outro contexto, que é o do Espírito. É muita inteligência, né? Do Espírito. Assim como você não conhece os estrangeiros que chegam na tua cidade, assim também é a história do Espírito. Olha a consequência filosófica disso, porque uma ideia corrente, acho que ainda hoje, né? É de que o Espírito é criado junto com o corpo. Existe esta ideia, que, ou seja, não há vida anterior. O espírito é criado junto com o corpo, nasceu ali e está ali a pessoa. Quando Jesus fala isso aqui, se fosse assim, essa frase de Jesus não teria aplicação. Porque o espírito ia conhecer a sua história. Qual é a sua história? É agora, está começando a partir de agora. Então ele sabe quem ele é. Compreende? Quando ele diz que o espírito não sabe de onde vem e nem para onde vai, o que ele está falando é da pré-existência da alma. Vejam, o espírito já existe e ele toma um novo corpo. É bem o que a doutrina espírita diz, que Jesus já havia falado. Mas que, embora ele tenha a sua história, ela não é conhecida. Porque, mais uma vez, cada nascimento é um recomeço. O Espírito sopra onde quer. Vai daqui, vai para lá. Muitos de nós certamente já vivemos na Europa, na África, na Ásia, por ali. E hoje estamos aqui. Na próxima existência, poderemos estar em outro lugar, talvez em outro mundo, porque o Espírito é livre. Ou seja, nós podemos retornar em qualquer corpo, em qualquer lugar, em qualquer mundo. Obviamente, como nós vimos no capítulo 3 lá, o que determina
não é simplesmente a nossa vontade, mas a nossa necessidade e o nosso merecimento. Então, assim é que, finalizando, Jesus explica para Nicodemos a questão das muitas existências. E como é que esse retorno à vida, que é a ideia corrente, na ocasião chamada de ressurreição, significa o retorno do Espírito em um corpo diferente. Se quiser chamar de ressurreição, não tem problema, desde que se entenda o que acontece. Se quiser chamar de reencarnação, pode. Mas o que é interessante, o que é importante, é entender a ideia e não se prender na palavra. E compreendendo a ideia, tem-se os benefícios que isso pode trazer. Em muitas ocasiões, quando nós nos prendemos na palavra, nós acabamos por recolher os prejuízos que muitas vezes acontecem por causa dessa separatividade das ideias, dos debates, enfim, que tem as suas consequências, que muitas vezes são desagradáveis. Mas a ideia é essa. A ideia é que o retorno à vida, que se entendia, que se acreditava, Jesus confirma, e não só confirma, ele explica como é que isso acontece. Falou para os discípulos, falou para Nicodemos, e depois vamos ver, mais uma vez, que ele fala definitivamente aos discípulos, a várias pessoas, que o processo é assim, ok? Vamos, para encerrar então, quando puderem, onde vocês estão, fechar os olhos e se concentrar, buscar silenciar um pouco, para facilitar a nossa concentração, a direção do nosso pensamento a Deus, na figura de Jesus. Mestre e amigo, queremos juntos unir os nossos pensamentos para lhe agradecer por mais um momento que nos permitiu o encontro, as reflexões, o aprendizado. Obrigado por nos sustentar nos momentos de fraqueza, de dúvida, por nos orientar os passos quando cambaleantes, vacilantes. Abençoe os nossos amigos que estão presentes aqui, aqueles que sempre estão com a gente, mas que hoje não puderam estar, que recebam o nosso pensamento amigo, a sua paz, o seu amor. A todos aqueles que necessitam, que estão nas ruas, Senhor, desconhecidos, que não são lembrados, que passam as dificuldades da expiação. Abençoa-os, conduzindo-os àqueles que podem ajudar para amenizar as suas dores. Aos governantes da nação, das cidades, dos estados, que recebam também o pensamento amigo, a prece confortadora e cheia de esperança e de confiança em Deus. Obrigado por mais uma noite. Ilumina a nossa semana de trabalho, de estudo, as nossas responsabilidades, as ocupações. E que, a cada dia, com as suas lições em nossa mente, possamos fazer surgir por nossas mãos os atos de bondade, de caridade e de esperança àqueles que necessitam delas para se reerguer. Muito obrigado por este momento, Senhor. Abençoa-nos hoje e sempre, e que assim seja.